Olá, gente querida. Reunidos em torno da palavra, animados pelo Cristo que caminha conosco neste tempo comum, hoje a igreja celebra, é verdade, a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, mas o texto bíblico é de Marcos, capítulo 12, do versículo 18 até o versículo 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Façamos a primeira parada. Nós já sabemos que neste bloco do Evangelho de Marcos há uma série de controvérsias. Elas começaram lá em Marcos, capítulo 11, versículo 27, os membros do Sinédrio, do Conselho da Nação, chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos, eles vieram a Jesus e propuseram uma primeira confusão. A primeira pergunta foi sobre a autoridade de Jesus. Ontem tivemos o texto sobre o imposto pago ao imperador de Roma. Nos ajudava a refletir sobre a imagem do ser humano, que é a imagem de Deus e, portanto, na sua liberdade plena, a inteireza do nosso ser deve ser entregue a Deus, mas também nos ajudava a refletir sobre a relação com os poderes civis, com o mundo, com a sociedade, com as instituições. Hoje aparecem os saduceus, um outro grupo, e eles propõem uma controvérsia sobre a temática da ressurreição. Quem são os saduceus? Flávio Joséfo, nas suas obras, fala de 4 seitas, chamemos assim de seitas, de 4 grupos. São grupos religiosos, mas também são grupos políticos. Os saduceus, os fariseus, os zelotas e os essênios. Os saduceus, a esse grupo pertencem, sobretudo, os sacerdotes do Templo de Jerusalém. São muito ricos, fazem parte da elite econômica e religiosa de Israel, são extremamente conservadores, só aceitam a tradição escrita, e dentro da tradição escrita praticamente só aceitam o Pentateuco, como a parte autoritativa da Bíblia judaica, diferentemente dos fariseus, que aceitam a autoridade da tradição oral. Eles não acreditam na ressurreição, os saduceus não acreditam na ressurreição, não acreditam em anjos, não acreditam em espíritos, não acreditam na imortalidade da alma, e para eles, quando alguém morre, permanece nas sombras do Sheol. É esse grupo, então, que vem até Jesus para pô-lo à prova, para pegá-lo numa cilada por meio de uma casca de banana. Versículos 19 a 23. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Façamos uma segunda parada. Como vocês percebem, os saduceus, que só aceitam praticamente a autoridade teológica da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia,
Eles trazem um caso a partir de Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. Deuteronômio 25, versículo 5, aí a lei mosaica trata da chamada lei do levirato, ou lei do cunhado. Digamos que o irmão mais velho fosse casado, mas morreu e não deixou um filho. O próximo irmão subsequente casará com a viúva e o primeiro filho que nascer será filho do defunto, para dar um nome e uma memória ao seu irmão falecido. Os saduceus, então, praticamente querem ironizar com Jesus, querem colocar à prova Jesus, de certo modo, bagunçando a reflexão sobre a ressurreição. Levam a reflexão ao extremo, a uma proposta claramente casuística e ridícula, porque o desejo mesmo é ridicularizar a temática da ressurreição, já que eles não acreditam na ressurreição. Posto então a situação, agora os versículos 24 a 27 nos trazem a resposta de Jesus. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Está aí a resposta de Jesus, a terceira parte do trecho do Evangelho de hoje. Como os saduceus só acreditam na autoridade do Pentateuco, Jesus então toma um texto do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. A resposta de Jesus claramente tem duas partes. Ele começa com uma pergunta retórica: acaso vós não estáis enganados? É a pergunta retórica de Jesus. E a resposta está no versículo 27. Vós estáis muito enganados. Começa com uma pergunta retórica. No final, Jesus afirma e confirma o erro dos saduceus, exatamente por não conhecerem bem as Sagradas Escrituras. Qual é a reflexão de Jesus? Primeiro, Jesus não aprofunda o como da ressurreição. Mas ele diz um elemento importante. Na ressurreição dos mortos, os homens e as mulheres serão como anjos do céu. Portanto, os anjos nem se casam, nem se dão em casamento. Assim, Jesus já anula a falácia, a ironia, o ridículo da pergunta dos saduceus. Os homens e as mulheres na ressurreição serão como anjos e, portanto, não há relações esponsais, relações maritais. Mas o mais importante ainda está por vir. Jesus diz, citando as Escrituras, o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Jesus, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de vivos, não de mortos. Ora, os patriarcas são amigos de Deus.
Os patriarcas vivem essa experiência de intimidade com o Senhor. Vivem a experiência da comunhão e da fidelidade a Deus. Ao mesmo tempo, Deus fez uma promessa aos patriarcas e Deus é fiel à sua promessa. É por isso que se revela plenamente o poder de Deus. Nós sabemos que a doutrina da ressurreição é tardia na Bíblia do Antigo Testamento. Apareceu em textos do pós-exílio, apareceu no livro de Isaías, apareceu no livro de Jó, apareceu no livro dos Salmos, e de modo muito belo em dois textos que provêm do chamado cânon alexandrino, segundo o livro de Macabeus e também o livro da Sabedoria. Portanto, a reflexão sobre a ressurreição é bastante tardia na compreensão teológica de Israel. Mas o que é importante? O Deus de Jesus é o Deus dos vivos. Os patriarcas são amigos íntimos de Deus. Os patriarcas receberam o dom de uma promessa de um Deus que é fiel. Deus não pode demonstrar o seu poder e a sua fidelidade nos mortos. Aqui está então a beleza desse texto. A promessa de Deus é a promessa de um Deus vivo. E Deus vivo vivifica aqueles que são seus. Nós podemos inclusive coligar o texto ainda ao fato da ressurreição do próprio Jesus. É bem verdade que o próprio texto não faz claramente essa coligação, mas se nós pensarmos no tema da ressurreição de Jesus, Jesus é o vivente por excelência. Aqui então está estabelecido o erro, o equívoco e a ignorância dos saduceus na compreensão da Sagrada Escritura. Além do mais, esse texto, não quero aprofundar, mas demonstra também o amor, a fineza de Jesus para com as mulheres. A interpretação de Jesus, de algum modo, esvazia o mundo do patriarcalismo, do machismo, da cultura oriental, da cultura de Israel. No mundo de hoje, de tanto mundanismo espiritual, de tanto presenteísmo, só se acredita no aqui e no agora, se nega a ressurreição, se nega a vida nova em Deus. No mundo de tanta opressão, de tanta agressividade e violência contra as mulheres, encontrar a beleza dessa interpretação de Jesus da Sagrada Escritura é muito agradável e prazeroso. Então percebam, o texto de Deuteronômio 25, versículo 5, Jesus reflete sobre ele e lhe dá uma resposta a partir de Êxodo, capítulo 3, versículo 6. A Escritura interpreta a Escritura. A Escritura responde à própria Escritura. E assim, Jesus supera essa casca de banana, esta armadilha, esta cilada que os saduceus armaram. Por hoje ficamos por aqui. Acreditemos plenamente nesse Deus dos vivos, no Deus da vida, no Deus da vitória. E eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A palavra aquece o coração. A Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.